A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. É uma grande honra ter você aqui na nossa escola bíblica online da Casa de Deus. Meu nome é João, eu sou professor aqui na Casa de Deus, dos adolescentes. Então, possivelmente, se você é membro aqui da igreja, seu filho for adolescente, eu já dei aula para ele ou estou dando aula para ele. Mas, de qualquer forma, hoje aqui a gente vai falar com os alunos, a nossa sala virtual da Escola Bíblica. Nós sabemos que temos muitos alunos aqui e que grande prazer ter você aqui. Antes de mais nada, a gente vai iniciar orando por essa lição maravilhosa que tocou realmente no meu coração fortemente durante essa semana. Vamos lá? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, agradecemos a Ti, ó Pai, por mais este dia, ó Senhor. Dia maravilhoso, ó Pai. Ó Deus, e nessa noite, ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Senhor Deus, alimenta os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, com a Tua palavra, e que a Tua palavra seja sedimentada em nós a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E para a gente começar a nossa lição de hoje, primeiro eu vou dar o tema para você, né? Se você não sabe qual é o tema o título da nossa lição é Apresentando o Deus do Sobrenatural. E aí, para nós começarmos a falar sobre esse tema, quando li, eu falei assim, apresentando o Deus do Sobrenatural. O Deus do Sobrenatural, nós estamos falando várias aulas, né? Mas apresentando o Deus do Sobrenatural, agora, né, a gente já está no final das aulas, né? Por que apresentando esse Deus somente agora? E aí eu pensei, muitas vezes quando eu saio com minha esposa em alguns lugares e às vezes conheço algumas pessoas, né, e encontro com ela na rua e minha esposa muitas vezes não conhece, eu apresento. Então eu falo, essa daqui é minha esposa, a mulher da minha vida, né? E aí eu consigo dar vários atributos a ela, né? Ó, minha esposa é uma pessoa muito calma, muito doce, né? Ela é na dela, ela tem um jeito mais reservado, eu já sou um cara mais aberto, converso com todo mundo, ela já é mais reservada, ela já tem o jeito dela. Então eu consigo apresentá-la para outras pessoas, assim para vocês aqui, de uma maneira muito fácil, porque eu sou íntimo dela. Ao mesmo tempo que se eu tivesse com uma pessoa famosa, que talvez eu estivesse acompanhando ela ali em algum lugar somente, eu já, esse aqui é vamos falar o mais famoso dos jogadores de futebol, esse aqui é o Neymar, é o jogador da seleção brasileira, mas eu não tenho intimidade nenhuma, eu só sei o que todo mundo sabe, né? Eu só sei aquilo que todo mundo sabe. Então, o ato de apresentar vai depender do grau do conhecimento, os detalhes, a intimidade que eu tenho, para eu conseguir apresentar aquela pessoa de uma maneira mais fácil. E aí eu quero perguntar para você, meu irmão, seria fácil para você apresentar o Deus do sobrenatural? Eu posso apresentar o Deus do sobrenatural na minha vida para você da seguinte maneira. Eu venho de uma família de cristãos e não cristãos. E eu tive a honra de ter uma mulher chamada Vilma, minha avó maravilhosa, linda, que trouxe esta pessoa para a igreja. E ali onde eu tive o primeiro contato, foi ela que apresentou o Deus do sobrenatural para mim. Ela que trouxe para mim quem era esse Deus do sobrenatural. E eu falei, peraí, é esse Deus que eu quero para a minha vida. E depois disso, a minha vida tomou um caminho completamente diferente daquilo que talvez o diabo tivesse planejado para mim. Porque Deus tinha um plano muito grande na minha vida. E Ele tem promessas, Ele tem palavras que Ele já decretou sobre a minha vida e eu tenho fé e certeza disso. Então, foi esse Deus que me salvou e que pode salvar a sua vida. Apresentei o Deus do sobrenatural. Para você aí. É fato, meu irmão, que quem conheceu o Deus do sobrenatural vai apresentar Ele com intimidade, vai apresentar Ele com uma facilidade, vai apresentar Ele com uma verdade, com uma autenticidade. Porque quando eu conheço bem aquele que eu apresento o apresento de uma maneira muito boa para as pessoas, né? E aí, entrando na nossa lição, a gente vem falando de um personagem muito forte, né? A gente vem falando de um homem grande no reino de Deus, né? Paulo, o homem, né, que perseguiu os cristãos, você lembra da conversão dele? Perseguiu os cristãos, estava a caminho ali para ir à cidade e recebido ordens ali, poderia fazer o que ele quisesse com os cristãos que ele encontrasse na frente dele, ia dar de frente quando ele encontra com Jesus, e aí a partir daquele momento tudo muda, né? A partir daquele momento
o agir sobrenatural de Deus começa a ser presente na vida dele, né? E a gente estudou isso na semana passada, né? Não sei se você se lembra, se você não assistiu, tem esse vídeo aqui, que fala sobre Paulo e Barnabé na prisão, né? Que falou exatamente sobre o agir sobrenatural de Deus na condição que ele estava, né? Preso naquela situação. E a nossa aula de hoje nada mais é do que uma continuação com esse mesmo personagem. Só que agora a gente vai avançar algumas cidades, né? A gente vai falar bastante de Paulo enquanto ele está em Atenas. Atenas. Você já ouviu falar nessa cidade? Atenas, na Grécia. Conhece? Atenas, na Grécia ali, aquela cidade antiga, né? Muito bem conhecida, né? Com várias culturas, né? A Grécia, meu irmão, se você não conhece mais ou menos de mapa, de geografia, fica fácil. O Brasil está aqui no mapa mundi, a África está aqui e a Europa está aqui. A Grécia fica bem no meio, certo? E ali tem o mar Mediterrâneo, toda aquela região. A Grécia fica é o sul da Europa, para ficar mais fácil para você, tá? Então a gente está falando de um país do velho mundo, né? Como a gente pode dizer, um país que tem uma cultura, uma sociedade muito mais antiga do que nós brasileiros, que temos 500 anos. E aí, o que foi Atenas, né? Durante todo esse período? Só para eu construir para você entender o grau em que Paulo estava colocado. Atenas foi o berço da civilização grega, ou seja, ali começou toda a civilização grega. A democracia, sabe isso que a gente entende hoje como democracia? O conceito não é igual hoje, mas muito próximo, nasceu na Grécia. Isso daí a gente está falando de anos antes de Cristo. Os grandes filósofos que a Grécia tinha, né? Dentre eles aí que eram de Atenas, especificamente Platão, Sócrates, Aristóteles, era rica em artes, né? Em arquitetura, uma cidade muito rica, muito religiosa, né? Era uma cidade politeísta. Na cidade haviam ali muitos deuses, né? Dentro de toda a mitologia existiam 12 principais, mas existiam inúmeros deuses ali, né? Alguns deles, né? Apolo, que era o deus do sol para eles, Poseidon, que era o deus dos mares, Zeus, que era o deus dos deuses, então tinha até uma hierarquia entre os deuses, né? Então era uma cidade que tinha muita cultura, muita religiosidade, muitos deuses, muita informação, muito dinheiro, com certeza, porque ali era um local de pessoas que era uma cidade grande, que estava influenciada por grandes pessoas, né, grandes pensadores. Então todo mundo queria estar numa cidade dessa. Mas Paulo, ele chega em Atenas, que é o nosso ponto final. Antes de Atenas, ele vem passando por algumas cidades. E aí, nessas cidades ele vem pregando, obviamente. As viagens missionárias de Paulo, a gente está na segunda. Esse texto que a gente vai falar hoje está na segunda viagem missionária de Paulo. E ele passou por Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo começou a pregar nas sinagogas, para você entender um pouco do contexto, como ele chega em Atenas. E chegando lá, as pessoas daquela cidade começam a se revoltar com Paulo. E falando que Paulo estava pregando ali um outro reino, que era o reino de Jesus, e sendo que eles eram dominados pelo Império Romano. Então ele estava falando que tinha um novo rei, e aí começa toda uma bagunça. Paulo tem que dar no pé, sair da cidade. E depois, para onde ele vai? Para Bereia, onde ele é muito bem aceito e tal, e começa ali poder pregar para as pessoas e falar, e dizer desse Deus do sobrenatural, e apresentar esse Deus do sobrenatural. Mas num determinado momento o pessoal de Tessalônica fica sabendo que ele está em Bereia, eram cidades muito próximas, no norte da Grécia. Então, eram cidades do norte, lá em cima da Grécia. E aí eles começaram, opa, Paulo está falando lá em Bereia, os tessalonicenses, né? Está falando, vamos lá, vamos avisar esse pessoal, porque ele está falando de um reino que não existe. E foram lá, começaram a gerar uma nova briga. E aí o que acontece? Vamos para o texto? Vamos para o texto. Eu vou pedir para você abrir comigo aí, Atos 17. Abre aí na sua casa, a gente vai ler hoje muito. Mantém sua Bíblia aberta em Atos 17, tá? Atos 17, de 10 a 15. Aí, o que acontece? Esses são Paulo e Silas em Bereia, tá? Ele estava com Silas durante essa viagem, até chegar em Atenas. A gente vai chegar lá em Atenas. Vamos lá, já entendemos quem foi Paulo, o que é Atenas, vamos chegar lá em Atenas agora.
No 10, então Atos 17, de 10 a 15, o 10 diz assim: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas que eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram agitar e perturbar o povo, que eu acabei de te falar. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo a ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-los mais depressa possível. Você vê aqui que no 14, os irmãos que estavam junto com ele falaram assim, ó, Paulo, sai fora, vai para o litoral, vai para Atenas, porque aqui o pessoal vai querer sua cabeça. Então Paulo saiu do norte da Grécia e foi para o sul, em Atenas. E aí, a gente percebe nesse texto que, já nesse momento, estar em Atenas não era um propósito de Paulo. Porque se ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, estava pregando ali, ele tinha outro caminho. Para Paulo o caminho era outro, mas para Deus não. Aqui a gente já começa uma revelação muito forte, porque Paulo vai para Atenas, não fica para esses lados do norte não, vai para o sul porque aqui vai dar ruim. É melhor você descer, é melhor as coisas, você anunciar o evangelho lá embaixo. E aí ele fala assim, ó, tá bom, eu vou, mas avisa Silas e Timóteo que eu tô lá, que é para eles me encontrar o mais depressa possível. E aí Paulo vai mais tranquilamente e chega em Atenas, né? E aí, quando Paulo chega em Atenas, foi algo que me criou uma expectativa muito grande, porque se Paulo chegou em Atenas sozinho, né? O texto diz que ele estava em Atenas sozinho. Ele poderia muito bem dar uma turistada, né? Afinal, era uma viagem missionária que não tinha dado certo. Eu fui fazer missão, mas eu cheguei no meio da missão, queriam me matar, queriam me perseguir, eu tive que fugir para Atenas, né? Vamos imaginar nos tempos atuais, eu estava no norte da África, pregando ali, fui perseguido e me falaram, vai para Paris. Aí eu cheguei em Paris, e Paris é tão bonito, né? Tem museus tão lindos, né? Na nossa comparação hoje, seria mais ou menos isso. Paulo saiu de uma cidade que não tinha, talvez, o desenvolvimento de Atenas e chegou numa cidade maravilhosa. Qual seria a sua atitude? Continuar pregando o evangelho e sendo chamado e enviado para aquilo que você foi chamado, fazendo aquilo que você foi chamado, ou você começa a turistar? Não, eu vim em Atenas, nossa, deixa eu ir lá, ver onde era a casa ali de Aristóteles, de Platão. Não, Paulo não queria saber disso. Paulo não queria saber se era a casa de Platão, se era... quantos deuses tinham. Ele queria saber se naquela cidade eles iam ouvir a mensagem do Deus vivo, do Deus presente, do Deus do sobrenatural. Era isso que ele queria saber. Me interessa saber se as pessoas que estão lá estarão dispostas a ouvir o que eu tenho para falar desse Deus, a apresentação desse Deus. Era isso que queimava no coração de Paulo. Então, ele não teria um Instagram, né, para hoje, né, na nossa vida, em Paris tirar fotos. Não. Ele estaria ali para pregar a palavra, porque ele foi chamado para isso. Então, quando ele chega lá, ele começa a falar de Deus. Mas será que é fácil? Imagina assim, ó, a gente chegar numa cidade desse contexto de Atenas, eu saí de Bereia, estou sozinho em Atenas, uma cidade que acredita em diversos deuses, que tem várias filosofias de vida e muitos pensadores, que tem uma cultura muito grande, que talvez nem eu tenha, que tem prédios lindos, né? E eu sou ali, uma pessoa que chegou, um estrangeiro, que muitos não vão nem me ouvir falar. Paulo não queria saber disso. Paulo queria que aquele campo que ele via grande, os olhos espirituais dele não via aquilo que era material, porque Atenas era muito material, era muito aquilo que o homem conseguia ver, o carnal,
era o pensamento, era o eu, o hedonismo, né? O que importa é o que eu sei, o que eu conheço. E não, Paulo chegou ali e falou, ó, eu vim trazer a palavra de Deus, que é Espírito, e isso vocês são cegos, vocês não sabem nada. E aí, Paulo começa. E a estratégia de Paulo foi qual? Ele chegou primeiro, ele falou assim, ele chegou na cidade e ele se revoltou, ele falou, peraí, o que está acontecendo aqui? Que cidade que é essa? Passo em todo lugar, cada lugar tem um Deus, cada lugar tem todos esses deuses que eu falei para você, ele via ali, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Mar, o Deus dos deuses, o Deus do amor, o Deus da... Peraí, tem alguma coisa errada. E aí ele fala assim, já sei, vou apresentar aquele Jesus que eu encontrei para esse povo. Como? Ele foi lá primeiro na sinagoga. Ele chega lá na sinagoga e fala assim, ó, começa a pregar ali para os judeus, né? E para aqueles que estavam se convertendo ao judaísmo ali na sinagoga, que eram não judeus, mas convertidos ao judaísmo, e começa a falar desse Jesus que morreu, que ressuscitou, que ele encontrou no meio do caminho e que mudou a vida dele, passa para as praças públicas e começa a anunciar. Paulo não queria saber de conversa em Atenas, ele não queria saber se Aristóteles morava na rua XYZ, não, ele queria estar ali na rua XYZ para anunciar o evangelho, era o que ele fazia. Ele foi na sinagoga, depois da sinagoga ele foi para as praças e todos os dias tinham pessoas interessadas em ouvir o que ele queria dizer. Aí, chega uma hora, né, que quando a pessoa começa a se apresentar demais, aquilo começa a incomodar algumas pessoas, para o bem ou para o mal. É igual aquela pedra no sapato, você está andando, de repente você fala, opa, acho que tem uma pedra. Aí, não, tem uma pedra mesmo. Alguma hora ela começa a doer e você vai ter que tirar ela. Foi o que fizeram. Peraí, esse Paulo, essa pedra aí, deixa eu dar uma olhada nessa pedra, o que está me incomodando? O que está acontecendo? Traz esse... E os eruditos daquela terra trouxeram Paulo e falaram, quero ouvir de você. E aí, eu quero continuar com você falando sobre isso. E aí, Paulo não perdeu a oportunidade de estar num lugar assim que ele poderia ser muito bem ali. Vamos lá para a gente ainda no 17, Atos 17, a gente vai para o 18 ao 20, rapidinho. E alguns filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Esse cara está falando muito. E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Os epicureus, eu trouxe aqui uma Bíblia mais de estudo, né? Epicuro, que foi quem criou essa linha filosófica, né? Dizia que ele ensinava que o maior bem da vida é a felicidade, entendida como a libertação do sofrimento e do medo, ou seja, ser feliz. Os estoicos, né, eram os seguidores do filósofo grego Zenão, que ensinava o mais alto objetivo do ser humano, que é sempre viver de acordo com a sua razão e praticar a virtude e dominar as paixões, e não se sentir atraído pelo prazer e não se deixar vencer pelo sofrimento. Ou seja, eram pessoas muito eruditas, muito conhecidas, né? E elas queriam ouvir de Paulo. E aí elas falavam, esse cara é um tagarela. Esse cara está falando desse Jesus, está falando de deuses estranhos. E tomando consigo levaram Paulo ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Ficaram curiosos, queriam saber o que Paulo tinha a dizer. O deixa eu falar a palavra certa, tá? Porque ela é difícil. O Areópago é como se fosse uma Câmara Municipal hoje para a gente. Tá? Vamos imaginar em Jundiaí, nós irmãos aqui de Jundiaí, vamos lá na Câmara Municipal de Jundiaí, uma cidade muito grande, né? Vamos imaginar, Jundiaí seria uma Atenas. A Câmara Municipal é um lugar de respeito muito grande, respeitado na cidade, um lugar do povo, né? Ali então todos ouviriam ele dizer. Paulo chegou nesse lugar, porque eles ficaram curiosos. Traz esse cara aqui que eu quero ouvir desse Deus que ele está falando. E aí Paulo, a gente vai ler no texto, nos próximos versículos, ele foi um cara inteligentíssimo. Porque em um dos versículos que a gente vai ler daqui a pouco, ele passa pelos deuses, em uma placa está escrito, ao Deus do desconhecido. Ou seja,
quem seria esse Deus do desconhecido? Paulo se revoltou com todos aqueles deuses, mas ele viu aquela placa e ele falou, opa, peraí, eu vou usar essa informação. Agora a gente vai ter uma leitura um pouco mais extensa, mas essencialmente necessária para nós, porque é a pregação de Paulo, é a apresentação de Paulo para esse povo de quem era o Deus do sobrenatural que ele estava falando, em Atenas. Vamos lá, a gente começa no versículo 22. Eu vou ler na nova tradução, na nova linguagem de hoje, porque fica um pouco melhor, né, para a gente compreender. Então, no 22 diz, então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Paulo foi inteligente, ele começou, viu, peraí, atenienses, eu sei que vocês são muito religiosos, eu vi vários deuses que vocês acreditam. Ele inflou o ego, porque essas pessoas de conhecimento queriam um ego inflado. E ele já começou acariciando esse ego. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar onde está escrito, ao Deus do desconhecido. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso agora? Pois esse Deus, quem vocês adoram sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. O 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. Paulo já começa falando, Deus, aquele que fez tudo que você está pisando, aquilo tudo que você criou, aquilo tudo que você inventou, é esse Deus que eu estou falando. É o Deus de todas aquelas imagens e esculturas não conseguem ser. Um Deus que não precisa daquilo para viver num lugar. E também não precisa que se façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá vida, a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ou seja, é um Deus que controla tudo, que tem a ciência de tudo. Ele sabe, ele é onisciente. Antes de vocês imaginarem que vocês morariam em Atenas, ele já sabia que vocês estavam aqui. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, porque vai depender se vão querer procurar o Deus real. Embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque como alguém disse, e esse alguém é muito interessante, porque pesquisando, eu vi que essa menção que eu vou ler agora é de um poeta da ilha de Creta chamado Epimênides, tá? E ele diz assim, em um dos seus poemas, né, que consta aqui no versículo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro. Porque senão, se eu sou filho do meu pai, eu sou parecido com ele. Então eu sou parecido com aquele ídolo? Não. Não de prata também, ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, ou seja, enquanto vocês não sabem disso, Deus não vai cobrar nada de vocês. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou este homem. Meu irmão, que apresentação! Que apresentação! E outra, que apresentação inteligente, porque Paulo pegou aquilo que ele conhecia da palavra de Deus, aquilo que ele viu na cidade, aquilo que ele viveu com Deus e trouxe para a realidade daquele povo naquela cidade. Ou seja, não tinha outra maneira e maneira melhor dele apresentar esse Deus para as pessoas. Ele usou todo o contexto do encontro dele com Deus, daquilo que ele tinha vivido com Deus, o contexto que ele encontrou naquela cidade, dos deuses ali, do paganismo, né, daquelas pessoas ali
enfim, todas entregues a ídolos e imagens e esculturas, para trazer esse Deus que opera aí. É esse Deus que vocês precisam crer. Ele usou os poetas da cidade para pregar. Ele pegou a menção dos poetas. Se a gente olhar, obviamente, está baseado em Gênesis, aquilo tudo que ele traz. Do Deus que criou todo mundo, que criou todas as pessoas, que delimitou a sua idade, a sua vida, o seu futuro, o livre-arbítrio. Ele prega a Gênesis, se a gente for pensar, mas de uma maneira muito clara para aquele povo, sem precisar citar nenhum versículo bíblico especificamente. E falar assim, ó, viu, a palavra que eu trago é essa, desse Deus, que é a palavra que eu tenho comigo. E aí vocês têm essa cultura que esse poeta disse isso. E viu, esse Deus já falava isso. Ele só copiou desse Deus, ele não criou nada. Ele não sabe nada. Essa poesia, essa filosofia que vocês vivem, esses deuses que vocês adoram não são nada. E aí, ele traz isso de uma maneira muito clara, muito fácil, né? E aí, meu irmão, o que leva a pensar a nossa lição de hoje? A gente viu a maestria, a facilidade de Paulo fazer isso, né? E hoje, nós não devemos ser diferente de Paulo, porque hoje, nada mais, nada menos, nós somos um apresentador do Deus do sobrenatural. Eu e você. Hoje eu estou apresentando, talvez para você pela primeira vez aqui, esse Deus do sobrenatural. Você, na sua vida cotidiana, você apresenta esse Deus do sobrenatural todos os dias, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na faculdade, na sua família, nos seus parentes. Mas como nós temos apresentado isso? Com a inteligência, com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá para juntar a nossa experiência com aquilo que nós ouvimos das pessoas e trazer isso para o contexto dela. A gente hoje, né, pensa muito como, né? Como eu vou falar de Jesus para essas pessoas? Como eu vou fazer isso? E sabe que eu vejo muito? Com certeza alguém já veio falar para você de problemas que ela está sofrendo, às vezes no casamento, às vezes se é um adolescente na escola, se é um adulto na vida profissional, que seja. E muitas pessoas estão, às vezes, na internet buscando ali coaches, e eu não tenho nada contra essas pessoas, essa profissão. E ali os coaches estão usando versículos bíblicos para falar para essa pessoa coisas que eu e você, como cristão, que estamos do lado dela, às vezes não estamos falando, não estamos apresentando esse Deus sobrenatural para a vida dela, para o problema que ela está relatando para você às vezes. Meu irmão, às vezes é muito fácil. Paulo aqui usou uma estratégia muito inteligente, porque ele estava numa cidade, né, de grau elevado, de pessoas, né, muito sábias, né? Mas o nosso dia a dia, né, como que eu vou apresentar esse Deus? O seu testemunho, meu irmão. Olha, antes de conhecer Jesus eu era um cara nervoso, hoje eu sou um cara calmo. Antes de conhecer Jesus, eu tinha um hábito de vida que, assim, eu não ligava para nada e para ninguém, eu não amava ninguém, para mim pouco importava, eu era egoísta, mas hoje não. Hoje eu me importo com as pessoas, hoje dói a dor das pessoas, hoje eu amo as pessoas. É desse jeito, contando o seu testemunho, as pessoas vendo em você esse testemunho, que você apresenta esse Deus do sobrenatural. E, obviamente, verbalizando cada vez mais aquilo que você conhece. E aí, às vezes também tem um problema que a gente se apega muito, que é o resultado, né? Eu sou um cara que me cobra muito de resultado. E aí eu fico me perguntando, mas será que se eu apresentar esse Deus, né, a pessoa vai querer, vai entender o que eu estou falando? Vamos para o resultado que Paulo teve? Eu quero que você veja o grau de quanto ele foi usado pelo Espírito Santo, o quão inteligente ele foi, o quanto Deus estava nessa história, e vamos ver o resultado que aconteceu. Lá do 32 ao 34. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, o 34, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Damares, e mais outras pessoas. Tiveram 3 resultados isso. O primeiro foram os que zombaram. Aqueles que falaram, pouco importa. Está falando de ressurreição? E os gregos tinham uma cultura que o corpo era mau e a alma era boa. Então, como, né?
esse Paulo vem falar de uma ressurreição. Se uma pessoa que morreu, deixou o corpo mal e foi para o bem, ele volta para o mal de novo? Então, para eles, não interessava. Ah, não quero saber dessa história, Paulo. Pô, você me chamou aqui para isso? Zombaram dele. Outros falaram, ó, legal, gostei, viu? Mas outra hora você me conta, tem umas coisas para fazer na minha vida. Tá? Depois a gente fala desse Jesus de ressurreição, desse Deus do sobrenatural. E outros falaram, não, eu quero me arrepender, eu quero esse Jesus. Meu irmão, isso acontece na nossa vida. E aí eu posso contar um testemunho meu, que aconteceu dentro da minha família. E uma coisa que por muito tempo eu fiquei curioso de falar assim, Deus, por quê, né? Tinha uma pessoa muito querida da minha família que ela ficou internada. E eu visitando, falava ali de Jesus para ela, e ela E a situação grave. E eu, Jesus, dá sabedoria para eu falar do Senhor e que seja assertivo e vamos. Espírito Santo me usa. E aquela oração, sabe, da coragem de Deus mesmo para a nossa vida, para apresentar, para que a palavra entrasse no coração e a salvação ocorresse. E aí, num determinado dia, eu falei de Jesus e tal, e falei para aquela pessoa, vamos orar para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E ela olhou para mim e falou, não, eu não quero. E aquilo para mim me machucou muito, porque eu falei, mas como você não quer? Não, vamos orar, é só uma oração. Não, eu não quero, muito obrigado. E quando eu li esse texto, eu falei assim, o resultado não vai depender da gente. Cumpre a nós apresentar, cumpre a nós trazer o reino de Deus. Não cumpre a nós dizer se terá êxito, se não terá, porque o trabalho primeiro que não é nosso, é do Espírito Santo. E outra, pode existir um outro momento? Pode. Para essas pessoas puderam existir outros momentos? Puderam. Para essa pessoa que eu estou contando, eu não sei, não te garanto. Mas pode existir, mas não vamos se preocupar com o resultado. Não vamos se preocupar, a palavra, será que eu falei certo? Será que eu se culpar por isso? Porque não é isso. O trabalhar é do Espírito Santo, a apresentação, obviamente, você tem que estar centrado na palavra de Deus. A gente vai ler um texto daqui a pouco que é a base disso. E o Espírito Santo tem que estar em você, vocês têm que estar em oração para falar de Jesus, mas calma, não espera o resultado. Não ache que o resultado é o sim ou não, se a sua palavra foi boa ou não, se você cumpriu ou não do que Deus tinha mandado para você. Paulo não estava preocupado com o resultado, ele estava preocupado em falar. Você vai me dar espaço na Câmara? Eu vou falar. Posso falar? E falou. Quem quis ouvir, bênção. Quem não quis, meu irmão, que você se arrependa, que você tenha uma outra chance, que outra pessoa volte aqui. E aí, a forma de a gente ser bons apresentadores do reino de Deus, meu irmão, só tem um jeito. E está lá em Oséias 6:3. Não precisa abrir não, eu vou ler rapidamente para você aqui. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Algumas versões, a que eu tenho aqui também, ela fala assim, vamos conhecer, quer ver? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente só consegue apresentar bem um Deus do sobrenatural quando eu conheço, quando eu me aproximo dele. Se eu não estiver próximo dele, da palavra dele, de experiências com ele, eu não consigo apresentar. E tem uma frase que eu trouxe aqui que é muito forte dessa lição e diz assim, conhecer e prosseguir no conhecimento deve ser a busca diária do cristão. Aprofundados em Deus, nunca seremos pegos de surpresa. A palavra certa para você, meu irmão, naquela hora que a pessoa vir dizer um problema para você, vai sair naturalmente, porque o Espírito Santo já vai ter colocado no seu coração através da leitura, e na hora ele vai falar aquele versículo, e você vai lembrar do versículo e vai falar, a Bíblia diz assim, ó, isso. Não sei se você crê na Bíblia, mas é um livro, pelo menos, histórico para muitos, mas se você crê que ele é um livro que abençoa pessoas, ele diz isso, a solução do seu problema está aí. Bem, de uma maneira bem rasa aqui, tá, meu irmão? Mas é isso. Por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor.
para que nós possamos ter experiência para contar para essas pessoas. E o motivo da nossa oração hoje é esse. A gente encerra essa aula com esse motivo. Para mais experiências, assim como Paulo teve muitas experiências com Deus e tinha capacidade, tanto intelectual, porque ele era uma pessoa muito sábia, quanto a capacidade no espírito, porque o Espírito Santo tinha caminhado com ele na prisão, você lembra da aula passada, em alguns lugares, já tinha se apresentado a ele como um Deus do sobrenatural, ele tinha experiência. Então a nossa oração hoje é essa. Eu queria que você fechasse seu olho e orasse comigo, neste sentido, para que nós possamos ter mais experiências, que nós não abandonemos a Bíblia, mas que nós possamos ter experiências com esse Deus, boas, ruins, mas que experiências que marquem a nossa vida para nós apresentarmos esse Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa lição, Pai. Deus, lição abençoada, Pai, que o Senhor trouxe para nós, ó Deus, para a mudança, para que possamos ter sabedoria ao apresentar o Senhor para os outros, ó Pai. Os campos, ó Pai, estão cheios, ó Pai. As pessoas, ó Deus, precisam e estão vazias da sua palavra, ó Pai. Deus, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, ó Pai. Dê-nos experiência, ó Pai, para que possamos atingir esses corações, ó Pai, sedentos. E que possamos apresentar o Senhor da melhor maneira e que Teu Santo Espírito, nestas apresentações, esteja trabalhando nos corações, nas mentes, nas famílias, nas casas, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.